Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente à nossa segunda edição do Mundial Telenotícias. Sempre dizemos por aqui que nosso programa é de análises e opiniões sobre os acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. O presidente Lula está achando que está mesmo em um palanque e voltou a falar bobagem, dizendo que vai taxar os produtos americanos em resposta às ações de Donald Trump. Ele não consegue perceber que as falas dele já causam um dano danado. Agora imagine se ele consegue mesmo colocar em prática a reciprocidade na taxação de produtos. Vai dar muito ruim? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco com o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes. Mas antes, preste atenção no recado de nosso apoiador, que é muito importante para nós. E a gente volta em instantes. Até já. Eu sou a Gilvânia, aqui de Fortaleza, tenho 49 anos. Há muito tempo que eu sinto muitas dores nas minhas costas, ia para o ortopedista, passava remédio, tomava, dava uma melhorada, mas continuava as dores. Fiz fisioterapia e nada de melhorar. Aí eu fui para uma reumatologista, ela disse que era fibromialgia, passou hidroginástica e nada de ficar boa. Continuei sempre com essas dores. Mas quando eu vi a propaganda do Articulark, eu disse, agora é a minha bênção, vou receber ela. E eu comprei, tomei no primeiro pote, eu já senti bem melhor. Estou bem melhor, estou leve, eu senti um peso no meu corpo. Dormi e acordava estressada de dor. Mas, para a glória de Deus, esse suplemento foi uma bênção. Olá, meu querido Paulo. É com muita felicidade que eu venho aqui para relatar para os nossos telespectadores a importância do Articulark em suas vidas. Gente, você acabou de acompanhar mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dores. E é isso que eu quero para tua vida, é isso que eu quero para esse ano de 2025. Mais saúde, mais qualidade de vida. Porque quando a gente coloca a saúde em primeiro plano, tudo fica mais fácil. Você consegue trabalhar melhor, você consegue descansar melhor, você consegue aproveitar a família de uma forma melhor, você consegue aproveitar as férias de uma forma melhor e também aproveitar tudo aquilo que você conquistou na vida. A sua casa, o seu carro, a tua empresa, o teu negócio, né? Tudo aquilo que você tem de importante. Se você não tiver saúde, você não consegue desfrutar. E é por isso que eu falo, aonde tem dor, não tem felicidade. E aonde há felicidade, não existe dor. E o Articulark vai trazer para você a felicidade de volta. Você vai voltar a fazer coisas que hoje você não está conseguindo fazer. Por isso que eu quero a extrema atenção. Você, telespectador, que está acompanhando agora a programação, você que tem dores crônicas, dor no joelho, dor na coluna, dor no quadril, aquela dor que não passa. Eu não tô falando daquela dorzinha que dá aqui e ali, não. Eu tô falando daquela dor crônica, aquela dor que não te deixa em paz. Esse produto é para esse tipo de pessoa, para esse tipo de problema. Dores crônicas. Artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, a tal da escoliose, que é o desvio da coluna. Gente, aquilo causa uma dor terrível. Tem pessoas que não conseguem nem com remédio tirar essa dor. E cá entre nós, né, gente? Remédio de farmácia é a pior solução que existe. Por quê? O remédio, ele é química. Ele vai prejudicar o seu rim, prejudicar o seu fígado e ainda causa dependência. Você já viu aquele negócio de quando você começa a tomar um remédio, daqui a 3, 4 meses, esse mesmo remédio não faz mais o mesmo efeito? Isso acontece porque o seu organismo ele se acostumou com a química e aí já não faz mais efeito. O Articulark é totalmente diferente. Ele é um produto que resolve a causa da dor. Ele não é um analgésico, não é um anti-inflamatório, ele é um tratamento para poder acabar definitivamente com toda a dor e todo o sofrimento. Ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, gente, ácido hialurônico ortopédico. Não adianta. Se não tiver o ácido hialurônico, não resolve. E hoje, o ácido hialurônico ele substitui até a cirurgia. Ninguém mais faz cirurgia hoje. Colocar prótese, nada disso. É coisa do passado. Hoje, falta de cartilagem, osso batendo com osso, se resolve com infiltração, preenchimento com o ácido hialurônico ortopédico, para não bater o osso com osso. Só que você já ouviu falar? Cada aplicação dessa é um absurdo. Tem clínicas que cobram até R$3.000 cada injeção. Você não vai precisar pagar esse preço absurdo e muito menos ter que esperar por cirurgia. Vai fazer um tratamento de primeiro mundo com uma fórmula premium e eu tenho certeza que daqui a uma semana, 2 semanas no máximo, você também vai estar contando o seu depoimento, o seu testemunho, a sua vida se transformando. Então, gente, não pare por esperar. Comece o ano de uma forma diferente. Comece o ano pensando na sua saúde, que é a sua maior riqueza. A nossa riqueza não é carro, casa, trabalho, bens materiais, muito menos dinheiro. Nossa maior riqueza é a nossa saúde, porque sem ela, infelizmente, não conseguimos chegar a lugar nenhum. Então, para esse ano de 2025, eu quero que você coloque a sua saúde na frente. Você que tem artrite, artrose, bursite, fibromialgia, hérnia de disco e não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com tratamentos paliativos e com remédios de farmácia,
já prepara um papel e a caneta, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, os 7.000 primeiros telespectadores vão ganhar o maior desconto possível. E o melhor, se você for aposentado ou pensionista, o desconto ainda é maior. Então, gente, coloque a sua saúde em primeiro plano e ligue agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Ligação gratuita. Se você não quiser ligar, pode também chamar a gente através do WhatsApp. Esse mesmo número, salva nos contatos, chama a gente no WhatsApp. Um especialista em saúde, uma pessoa que entende do assunto, vai te atender, vai te acompanhar, porque não é só vender. Aqui, nós acompanhamos o tratamento. A gente liga para saber se está tomando direitinho, faz todo o acompanhamento para que você tenha o seu resultado certo. Porque para mim, o que interessa é o seu resultado. É você contando aqui a sua vitória, o seu testemunho. Então, gente, não espere. Ligue agora e peça o seu. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, além do desconto especial, ainda vai ganhar de presente nossas 2 novas pomadas. Lançamento. Pomada Bálsamo Dourado com mais de 10 bioativos e a pomada Gelo Seco, que tira a inflamação e todo o inchaço das pernas. Junto com elas, ainda vai o aparelho de massagem profissional que todo mundo adora. Tudo isso recebe na porta de casa, pagamento só para fevereiro. Você se trata agora, melhora e só paga depois. Tá esperando o quê? Ligue e peça o seu. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Em viagem a Belém do Pará, o presidente Lula parecia estar em campanha pela reeleição presidencial. Ele falou com os principais programas de rádio locais que apoiam o governo do PT e se sentiu como se estivesse ainda na década de 80. Impressionante. Acabou atacando a mentira, como se nunca tivesse contado uma na vida. Disse o tempo todo em que permaneceu na rádio que esse ano é o ano da colheita, como sempre diz. E parecia que estava voltado apenas para um único nome, o de Jair Messias Bolsonaro. Por isso o presidente não pensa nos condenados do dia 8 de janeiro, por exemplo, porque ele só vê o ex-presidente na frente dele. E acha que a anistia é apenas para liberar o seu maior rival para a disputa de 2026. Se for preciso sacrificar senhorinhas e donas de casa, que assim o seja. O que vale mesmo para ele é chegar na frente da corrida eleitoral. Na manhã desta sexta-feira, Lula disse que pretende acabar com a mentira e que vai fazer de 2025 o ano dele e da verdade. Veja. Eu estou colocando na minha vida um desafio. Eu quero destruir a mentira. Esse é o embate meu. Eu quero destruir a mentira. Porque eu aprendi com a minha mãe desde pequeno. Meu filho, a verdade engatinha. E a mentira voa. Porque é mais fácil mentir. E nós temos uma turma de gente aqui no Brasil que não sabe fazer outra coisa a não ser mentir, a fazer provocação, a ofender os outros, a falar mal de todo mundo. E eu quero um país de verdade. Eu quero um país em que as pessoas saibam o que vai acontecer e o governo tenha coragem de olhar nos olhos da pessoa. Se não puder fazer, diga porque não pode fazer. Como é que é? Gente que não sabe fazer outra coisa a não ser mentir? Será que ele se olha no espelho quando está dizendo isso? Como o objetivo é tentar desconstruir o legado que Bolsonaro deixou, ele aproveitou que estava no Pará e provocou o ouvinte a dizer que foi feito, a perguntar, o que foi feito para o Estado durante o governo anterior. Veja. Se você chegar no Pará e perguntar o que o governo anterior fez no Pará, eu duvido que vocês encontrem uma obra. Eu duvido que vocês encontrem uma casa verde amarela. Se ele duvidou, então nós vamos mostrar. Se perguntou e nós sabemos, então vamos mostrar. Durante o governo do presidente Jair Bolsonaro de 2019 a 2022, diversas ações foram implementadas no estado do Pará, abrangendo áreas como infraestrutura, saúde e desenvolvimento urbano. Uma das iniciativas de destaque foi o projeto Belém Porto Futuro, que visou revitalizar a área portuária de Belém, com um investimento de R$ 34,5 milhões.
o projeto transformou a região em um polo de desenvolvimento, impulsionando o turismo e o comércio local, além de ampliar as opções de lazer e cultura para a população. Será que o presidente Lula sabe disso? Ou está achando que o povo é idiota? No setor de saúde, o governo federal destinou ao Pará recursos significativos para o combate à pandemia de Covid-19. Foram enviados medicamentos, equipamentos, testes e materiais de proteção, além de aproximadamente 2 bilhões de reais em recursos financeiros para fortalecer o sistema de saúde estadual durante a crise sanitária. Esta informação consta do site oficial do governo atual, inclusive. Você pode acessar em agenciabrasil.ebc.com.br. Está tudo lá. Além disso, o governo federal investiu em obras de infraestrutura no estado, como a construção de várias pontes na BR-230 e a duplicação da BR-316 no trecho entre Castanhal e o Trevo de Salinas. Esses projetos visam melhorar a mobilidade e a integração regional, facilitando o escoamento da produção e o deslocamento da população. Essas ações refletem o compromisso do governo Bolsonaro em promover o desenvolvimento econômico e social no estado do Pará, por meio de investimentos em áreas estratégicas que beneficiam diretamente a população paraense. E o presidente Lula vem com esse papo. E teve mais uma outra fala do Lula que não condiz com a verdade. Lamento, mas não é verdade. Foi com relação à pandemia. Veja o que ele disse. Ora, porque só se mentiu nesse país, só se mentiu, se permitiu a morte de mais de 700 mil pessoas por irresponsabilidade contra a vacina. Então falar mal virou a moda. Falar mal, vender fantasia, sabe, provocar os outros, ofender os outros. Então é por isso que eu digo, 2025 é o meu ano. Oh boy. Não é falar mal, não é ofender as pessoas. O que todos estão falando, inclusive nós, são verdades. E isso é muito sério. O cara parece que não anda muito bem da cabeça mesmo, pois dados do Ministério da Saúde do próprio governo do PT agora apontaram que mortes por dengue no governo Lula superam as da Covid em 2023 e 2024. Ou seja, está morrendo gente pra caramba. E o cara está falando do ex-presidente Bolsonaro que fez o que pôde para salvar vidas, sendo inclusive o primeiro presidente da América Latina a comprar as doses de vacina, tão logo elas foram colocadas à disposição. Todo mundo sabe disso. Para com isso, papai. Se é para combater a mentira, que comece por si mesmo. Olha que grave. Segundo o levantamento, os registros de óbitos por dengue foram de 6.041 em 2024, enquanto os de Covid foram de 5.960. Os dados indicam que há uma alta de 400% nas mortes resultantes da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti em relação a 2023. Um aumento de 400%. Uou! São dados divulgados pelo próprio Ministério da Saúde do governo Lula. E naquele ano, 1.179 mortes foram registradas. Disso o presidente não fala, né? Quer enganar a quem? Acha mesmo que esse tempo de firulas ainda não passou? E que pode conseguir alguma coisa com mais mentiras? Se quisesse manter no páreo para 2026, terá mesmo de mudar a forma como age. Tem de ser mais autêntico e pedir aos marqueteiros da SECOM que mudem as estratégias. Mas será que o eleitor dele vai gostar da autenticidade do presidente? De descobrir quem ele é realmente e o que pensa a respeito do povo? Não sabemos. Mas que seria interessante testar? Ah, seria. Lula já sabe que será muito difícil continuar no comando do poder e já anda falando em passar o bastão. O problema é que a esquerda não tem ninguém que ofereça alguma ameaça aos nomes que disputarão as eleições de 2026. Não tem ninguém.
Veja o que ele disse. Se eu estiver legal e achar que eu posso ser candidato, eu posso ser candidato. Mas não é a minha prioridade agora. Eu quero governar 2025, eu quero andar esse país, eu quero visitar Belém, eu quero visitar a cidade do interior, quero visitar o Brasil inteiro, quero entregar as coisas que tem que ser feitas. É muita escola, é muito Instituto Federal, é muito programa de saúde. Caramba! São mais 2 anos praticamente, se até agora ele não conseguiu entregar nada. Como é que vai entregar tudo isso que está prometendo? O que entregou agora foram 1.000 casas populares com 2 anos no poder. Começou o 3º ano de um mandato de 4. Como é que vai entregar tudo que está dizendo? Porque tem coisa aí que a gente não colocou, que saiu na entrevista. Lá no Pará. Como é que vai ficar isso? Olha, e do jeito que as coisas andam hoje, Lula já pode dar adeus, pois não sabe nem se chega ao final deste mandato, dependendo do que anda dizendo a respeito da política americana e das ações do governo Trump. Não é de ver que ele voltou a falar em fortalecimento dos BRICS, de criação de uma moeda única e que vai taxar os produtos americanos também? O cara pirou o cabeção e não tem a menor habilidade para falar em política internacional. É o pior presidente que o país já teve. Essa onda de populismo sindical acabou faz tempo, como todo império se desfaz um dia. Acabou. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Trump disse que o BRICS já era e vai aumentar as taxas para a compra de etanol brasileiro. Eita nós! Se liga aí no recado de nosso apoiador que a gente volta logo depois com Gerson Gomes. Até já. E é isso aí, querido Paulo e todos que nos acompanham aqui no Canal Mundial. É uma alegria estar aqui com você e vamos falar desse assunto. Você percebeu, Paulo, que muitas coisas vêm evoluindo, mas parece que falar da nossa vida íntima, da nossa vida sexual, ainda existe um tabu muito grande. E a gente vem aqui de forma consciente alertar todos, porque você ter uma vida sexual ativa é sinal de saúde, é sinal de bem-estar. E principalmente, Paulo, no caso do homem, devido a estresse, ansiedade, insônia, alcoolismo, tabagismo, tudo isso afeta os níveis de testosterona. E se prejudica a testosterona, vai impactar onde? Na vida íntima, na vida sexual do homem. Porque a testosterona, Paulo, é o hormônio sexual do homem, é o hormônio da força, do vigor e da vitalidade. Então, quando impacta e mexe com a nossa testosterona, causa problemas na hora da relação, como disfunção erétil e ejaculação precoce. Principalmente, meu amigo, você que sofre com a diabetes. O que eu vou falar agora aqui é muito sério. A diabetes hoje é a doença que mais causa impotência no mundo. Você que tem diabetes sabe o que eu vou te falar. A diabetes, ela interrompe o fluxo sanguíneo, não deixando chegar às extremidades do corpo. E aonde não há sangue, não há vida. Aonde o sangue não circula, não há ereção. Então, quem tem diabetes, Paulo, tem muita dificuldade em ter uma ereção rígida e de maneira satisfatória. Eu te apresento Max Viril. É para você que tem e para você que não tem diabetes. Ele vai ajudar o equilíbrio da testosterona, vai aumentar o seu fluxo sanguíneo e você terá níveis de ereção durante o dia e durante a noite. Você tomando um Max Viril 30 minutos antes da sua relação, como eu tomo, você terá níveis de ereção, aquela ereção rígida e de maneira satisfatória. Basta tomar 30 minutos antes da relação a cada 3 dias. Não precisa tomar todos os dias. A cada 3 dias você vai tomar 30 minutos antes da relação, vai ter aquela ereção rígida, vai namorar com mais confiança, com mais segurança e vai melhorar a autoestima. E um último recado, porque a gente se preocupa com a sua saúde. Você, meu amigo, não abuse desses remédios de farmácia, que a longo prazo vai prejudicar o seu coração e a sua pressão. Max Viril é 100% natural e te dá uma performance extraordinária e você vai se satisfazer e satisfazer a sua companheira na hora da relação. Por isso, adquira Max Viril. Para adquiri-lo, você vai ligar agora 0800 323 0090 0800 323 0090. E atenção, que os 100 primeiros que ligarem, Paulo, vão ter um desconto de até 70% no Max Viril e de presente, olha o meu aqui, ó. Vai ganhar um smartwatch, tá? Que vai marcar o quê? Sua caloria, seus batimentos cardíacos. É para cuidar da saúde. Liga 0800 323 0090. 0800
3230090 para colocar tudo para cima, para ter mais confiança, segurança e não falhar na hora H. É Max Viril, Paulo! Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Agora há pouco a gente estava falando das conversas, ideias malucas do presidente brasileiro, que parece já estar em campanha para as eleições de 2026, ou seja, já está trabalhando agora com 2 anos de antecedência porque sabe que a imagem dele está bastante prejudicada. Disse que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio para pressionar Donald Trump a reverter essa situação, essa ideia de sobretaxar os produtos brasileiros, principalmente o aço e o alumínio, em 25%. Só que Donald Trump disse que os países do BRICS estão lascados. Esses países terão de pagar 100% de tarifas se quiserem negociar com os Estados Unidos. E por que ele está falando isso? Justamente por causa dessa ideia maluca de se criar uma moeda única para negociação entre os países do mesmo bloco. Trump disse que não vai admitir isso. Trump é dono do mundo? Não, não é. Trump é dono do BRICS? Não, não é. Mas ele tem poder para fazer isso? Tem. Tem, porque todos os países miram principalmente e primeiramente a economia americana. E se ele diz que vai colocar as coisas em ordem, é porque ele sabe o que está fazendo. E os países começam a agir como se os Estados Unidos fossem uma representação da ONU, como se fosse uma organização das Nações Unidas que pertencessem ao mundo. E não são. Os Estados Unidos são um país como qualquer outro. Como qualquer outro. E Trump tem o direito de fazer o que quiser, principalmente com a política internacional. Ele é o homem da caneta nos Estados Unidos. E muita gente, pelo resto do mundo, principalmente na América Latina e principalmente na América do Sul e principalmente no Brasil, precisa entender que ele tem esse poder, que ele é o cara que assina os decretos. Os Estados Unidos não são uma organização de Nações Unidas. Os Estados Unidos não são uma ONU. Para a gente falar um pouco mais sobre isso, vamos conversar agora com o nosso comentarista de geopolítica, que conhece bastante também, Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos. Gerson, sentimos a sua falta nessa semana, hein? Seja muito bem-vindo de volta. Obrigado, Paulo. Também senti falta da nossa audiência. Hoje retomei os trabalhos de manhã na Auriverde e agora no final da tarde com o Mundial Telenotícias, depois de uma semana de muita atividade em que o coronel esteve a comando da general aqui em casa, Dona Daia, que ela é que manda, porque você sabe, nós nos mudamos e eu fiz a mudança ao estilo norte-americano, que você sabe muito bem. Aluguei o meu caminhão do U-Haul, coloquei a mudança, vim para Fort Myers e agora estou aqui instalando as coisas, montando móveis, como bom marido. Mas vamos lá, vamos que nós temos muitos assuntos hoje. Temos, mas antes disso, já que nós tocamos nessa questão da mudança, eu ia deixar isso para o final do programa, mas eu vou aproveitar e vou mostrar agora. Quando a gente muda para um lugar, né, principalmente na Flórida, né, é comum, né, de você ver aquele esquilinho bonitinho descendo sobre a cerca, né, a cerca ali de madeira ou cerca natural, para pedir ali uma pipoquinha, uma amêndoa ou coisa parecida, ou uns patinhos. Às vezes você tem uns patinhos. Agora o Gerson mudou. E quem foi pedir ali comida para ele ali, não foi um esquilinho. Vamos dar uma olhada? Quem é o próximo vizinho do Gerson ali, o animalzinho de estimação. Olha só, um condomínio belíssimo e olha só quem está chegando para pedir comida. Dó, rapaz. É um crocodile, não é um alligator, é um big crocodile, black crocodile. Olha só o tamanho disso. Ô, Gerson, tem que tomar cuidado aí, hein? Pois é, você... Não, aqui tem os esquilos, os patinhos e tudo isso, mas tem o nosso vizinho, Ollie. Eu chamei de alligator, mas na verdade você tem razão. É um crocodile. Tem que mudar o nome dele para croc. Porque, ao contrário do Brasil, no Brasil nós temos jacarés
e não temos crocodilos, mas aqui na Flórida nós temos jacarés, que são de água doce, e os crocodilos, que são de água mista, tanto água doce como salgada, e eles têm o focinho mais comprido. Então, o nosso programa hoje também serve aí de instrução, né, de ecologia. Então, aqui nós convivemos com a natureza muito bem, inclusive com os crocodiles. Tá certo. Toma cuidado aí, né? Já de tomar uns vinhos, né? Para não tombar aí na rede de tarde e o bichinho vier aí dar um beijinho na canela. Não dá. Mas, Gerson, legal. Boa sorte aí, viu, cara? Muito legal. Agora vamos voltar aqui para o nosso programa. Tá bem preocupante essa situação do Lula dizer que, primeiro, vai recorrer à Organização Mundial do Comércio contra as decisões de Donald Trump de aumentar as tarifas com relação à importação de produtos, no caso do Brasil, o aço e o alumínio, mas ele acabou falando uma tremenda de uma bobagem, que o Trump não quer nem ouvir mais isso, né? Porque de tão irritado que fica, que ele disse que também vai usar da reciprocidade e aumentar a taxação de produtos americanos no Brasil. Pô, aí vai complicar tudo, né? O que você acha, Gerson? Pois é, o presidente Lula, ele se assemelha cada vez mais à nossa experiência aqui dos últimos 2 anos com o governo Biden, porque ele tem episódios que remetem à senilidade, outros episódios que remetem mais à questão do teor alcoólico, né? Eu não sei se mudou alguma coisa depois dos últimos episódios que ele teve de cirurgias, etc., mas nós sabemos que o presidente Lula é chegado, né, a uma caninha e que muitas vezes ele perde o controle da língua, da fala, quando ele está ali com um teor alcoólico muito elevado. Aconteceu isso com Gustavo Petro recentemente, e parece que ele faz a reedição tupiniquim dessa mania de falar o que ele não conhece. Veja aqui 2 exemplos que você citou ainda agora no programa, tanto a questão da COP, que será em Belém, quanto a questão que ele atribui da pandemia a uma má gestão por parte do governo anterior. Todos os 2 temas, Paulo, são temas que evoluíram no mundo inteiro e hoje estão mais, vamos dizer assim, convergentes com uma ideia completamente diferente. Vamos ver, a COP, eu creio inclusive que ela será esvaziada, mas se acontecer, eu nem sei se o Lula realmente terá um grande evento como ele gostaria. Eu vi uma declaração na qual ele disse que não vai camuflar, vai mostrar para o mundo o pobre na rua e que quem não puder ficar no hotel de 5 fica no de 4, de 3. Ele fez várias declarações a respeito da COP, mas o mundo inteiro, Paulo, já entendeu que as mudanças climáticas antropogênicas, ou seja, as mudanças climáticas ocasionadas pela ação do homem e que muitas e muitas vezes estão subsidiando uma política de mudança de matriz energética no mundo, isso tudo foi rediscutido e o próprio presidente Trump coloca de uma maneira ostensiva que os Estados Unidos não seguirão essa agenda. Do mesmo modo, Paulo, com relação à pandemia, a gestão da pandemia, lembre que esta semana assumiu aqui o Robert Kennedy Jr., o Ministério da Saúde, e logo na entrada ele já falou sobre justamente responsabilizar a má gestão que foi feita na pandemia, e não é que o Bolsonaro tinha razão, máscara não serviu para nada, aquilo era um experimento que não pode ser chamado nem de imunizante, e não é que o Bolsonaro estava certo de não querer que impor à população algo como até o afastamento obrigatório, os lockdowns e tudo aquilo que ele foi criticado. Não é que agora tudo vem à tona dizendo que houve uma grande orquestração com jogo de interesses muito grande das indústrias e dos metacapitalistas? Pois é, então o mundo mudou, Paulo, e parece que o presidente Lula ou não está sendo assessorado, ou não lê, ou está realmente senil. Mas vamos além. Quando você toca na questão do BRICS, você tem toda a razão. O presidente Lula, ele nem percebeu que a África do Sul essa semana foi sancionada, ele não deve nem ter lido o jornal que o presidente Trump conversou com o Putin, ele não deve nem saber que o Sergei Lavrov, tudo que ele quer agora é se afastar dessa ideia de hostilizar o governo Trump, porque eles precisam acabar com aquela guerra. O conflito na Ucrânia é fundamental que seja encerrado para que a Rússia consiga retomar uma estabilidade econômica.
Você sabe que encarar uma guerra de 2, 3 anos com um esforço econômico gigantesco de você mudar toda a sua indústria para um parque tecnológico voltado ao parque bélico é muito difícil. E hoje, até a China, que tem uma interdependência, uma codependência grande com os Estados Unidos, está buscando uma forma de ajustar o comércio bilateral. Então, Lula parece que está isolado ou alcoolizado, Paulo. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Porque ele, sabendo que esses países, né, do BRICS já não querem mais participar dessa história de moeda única, o Brasil vai assumir a liderança do bloco agora. E será que ele pensa que, falando isso, ele vai conseguir ser reeleito no Brasil? Será que ele pensa em passar uma imagem, né, de força, de controle, né, de poder, né, no mesmo nível, na altura de Donald Trump, para poder rebater? Porque, veja, não faz sentido realmente, né, o Brasil ficou sabendo essa semana que os Estados Unidos pagam 2,5%. Né, o Brasil, os Estados Unidos cobram 2,5% pela compra do etanol, e o Brasil cobra dos Estados Unidos 18 e mais alguma coisinha em termos de percentual pela compra do etanol americano. Então, o Donald Trump está querendo fazer justamente ajustar essa coisa, né? Ou seja, essa diferença, alinhar isso aí. Olha, se eles cobram da gente 18%, por que a gente vai cobrar 2,5%? Aí, com relação a isso, Lula foi dizer que as ações de Donald Trump contradizem ao histórico americano que sempre lutou pelo livre comércio. De novo, nós falamos aqui agora há pouco e vamos tocar novamente. Os Estados Unidos não são a Organização das Nações Unidas. Os Estados Unidos não são a ONU. São um país como o outro qualquer. E ele tem o direito de fazer isso. Então não adianta espernear, ir na Organização Mundial do Comércio, tentando reverter. Ele está no direito. Isso aí, essa política comercial e a política externa é uma atribuição do presidente do executivo. Donald Trump tem todo o direito de fazer isso, sim. E os caras estão esperneando no mundo inteiro, Gerson. No Brasil, então, rapaz, você que está aí, mas tem gente de rádio aqui no Brasil, que tem um certo alcance nacional, falando bobagem atrás de bobagem todos os dias, que você não consegue mais ouvir. Ah, porque o Trump não pode fazer. Por que ele não pode fazer isso? Ele pode fazer isso sim, né, Gerson? Explica aí. Pode e vai fazer. Porque o que acontece, Paulo, é que existe um segmento no Brasil que está ancorado tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Poder Executivo, e até mesmo alguns representantes no Poder Legislativo, que ainda não perceberam que houve uma mudança radical, eu posso até dizer numa direção diametralmente oposta ao que acontecia no governo anterior. Hoje nós já sabemos que não somente as eleições de 2022, mas toda a política externa do governo Biden, ela foi estribada dentro de um projeto no qual era mais interessante para eles terem um governo Lula com um grupo ligado, inclusive ao George Soros e tantos outros que subsidiaram não só a campanha, mas também apoiaram a perseguição política, a censura. Tudo isso foi montado, Paulo, porque estava convergindo para os interesses desses grandes grupos que, aliás, estão sediados muito mais na Europa até do que aqui nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Quando houve essa troca de governo, talvez essas lideranças aí no Brasil ainda não tenham percebido, é que hoje o J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, junto com o secretário de Defesa, o Pete Hegseth, estão na Europa, fizeram vários discursos e colocaram o pingo nos is na Europa. Ou seja, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o governo federal, no que diz respeito às suas políticas externas, eles pensavam de contar com o apoio da União Europeia. Mas a verdade, o J.D. Vance hoje, olhando nos olhos, já disse o seguinte, que a Europa não tem como resistir ao esforço que os Estados Unidos fará para resgatar a liberdade de expressão, isso já bate um problema no Brasil, para resgatar a liberdade religiosa. Veja que o J.D. Vance, inclusive, citou aquele inglês que foi condenado por estar orando
a 50 metros ali de uma clínica de aborto. E depois ele cita no discurso que na Escócia pessoas, famílias receberam cartas em casa dizendo que nem dentro de casa você poderia estar intercedendo e orando pelas pessoas que estavam procurando eliminar os seus nascituros dentro dos ventres, colocando de uma forma mais clara. Então veja, Paulo, que o J.D. Vance ele vai à Europa e coloca a questão do conflito na Ucrânia, a questão energética, a questão da liberdade de expressão, a questão, inclusive, da liberdade religiosa, dentro de um programa só e está dizendo o seguinte, olha, quando houve a crise de 2008, nós tínhamos mais ou menos o mesmo nível de renda per capita nos Estados Unidos e na União Europeia. Você sabe que hoje, Paulo, para você ter uma ideia, a renda per capita pior aqui nos Estados Unidos, você que conhece bem os Estados Unidos, você que é cidadão americano, a renda per capita mais alta aqui nos Estados Unidos é na Califórnia. A mais baixa aqui é a próxima, que fica no Golfo, deságua no Golfo da América, né? Mudou o nome agora de Golfo do México para Golfo da América, mas fica na área que pega o rio Mississippi. Nessa região de Louisiana, é a pior renda per capita aqui dos Estados Unidos. Você sabia que hoje a renda per capita de Louisiana é maior do que a da Inglaterra? É maior do que a da França? Então nós estamos falando do pior estado nos Estados Unidos hoje, tem um poder econômico maior do que países como Inglaterra e França. Então você veja que a União Europeia hoje passa por uma crise. Para você ter uma ideia, em 2008 nós tínhamos ali mais ou menos 4 empresas europeias e umas 5 empresas americanas 4 empresas americanas e 2 japonesas disputando as maiores empresas do mundo. Sabe como é que está hoje, Paulo? 9 empresas entre as 10 maiores do mundo são americanas e uma é ali uma petroleira do Golfo Pérsico. Ou seja, a Europa, Paulo, está afundando. E o J.D. Vance foi lá com a autoridade do país que tem o poder econômico e dizendo o seguinte: nós vamos brigar pelos nossos valores. Se vocês quiserem vir conosco, vão se beneficiar. Se quiserem resistir, vão pagar o preço. Aí eu te pergunto, você acha que o Brasil tem estatura geopolítica para realmente travar essa disputa do jeito que você está falando? Você sabe que no governo Bolsonaro, Paulo, uma curiosidade para você interessante, houve uma negociação com relação ao etanol e o Bolsonaro estava aqui, só que ele levou a atual senadora, na época era ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e ela, que fala inglês também, que é uma necessidade nesse tipo de negociação porque estava o presidente da República com seus ministros. E não é que o Trump chegou para o Bolsonaro e falou: vem cá, e como é que fica essa questão do etanol? A gente tem o etanol de milho aqui, a gente quer vender para vocês, vocês cobram. E sabe o que o Bolsonaro fez? Ele virou para a Tereza Cristina e perguntou: e aí? E ela chegou na hora e falou para o Trump, e o Trump gostou, falou: pô, essa mulher é boa, hein? Gostei dessa mulher. Sabe por que ela falou para ele? Ela disse o seguinte: presidente, não tem problema, a gente pode acertar do etanol, de receber o etanol de vocês, e a gente só muda, porque as nossas usinas, ao contrário de vocês que fazem o etanol de milho, o nosso etanol é da cana-de-açúcar, e a gente pode diminuir a produção de álcool e aumentar a produção de açúcar. E a gente pergunta para vocês: vocês vão liberar o açúcar brasileiro aqui nos Estados Unidos também? E aí o Donald Trump falou: essa mulher das minhas, negocia na cara, dizendo a verdade. E é isso que o Trump gosta, Paulo. O Trump gosta de pragmatismo. E ele gostaria de ter um interlocutor no Brasil que tivesse esse nível. Mas eu vou te dizer alguma coisa. Esses 2 últimos anos do governo Lula, ao contrário do que ele disse, 2025 não será o ano do Lula. 2025 será o ano do ocaso. Tudo leva a crer que nós estamos encarando um Dilma III piorado do que foi aquela debacle petista no governo Dilma Rousseff. Então, eu acho que 2025, talvez ninguém tenha dito para o Lula ainda, não será o ano do Lula. Será o ano do Lula retirar o time de campo. Talvez tenha sido o ocaso do petismo ou do lulopetismo durante esse período que nós vamos encarar agora dos 2 últimos anos, talvez, se ele não sofrer o impeachment antes, Paulo. Olha, o que você falou aí da ministra Tereza Cristina, na época, né, foi realmente muito interessante e que poderia ser uma solução para esse problema agora. Né, porque o governo brasileiro, né, as autoridades, contando ali do vice-presidente para baixo, né, e toda a turma do Itamaraty, porque se chega no Lula, estraga tudo, né?
Ele vai falar, abrindo a boca aí, e acaba estragando tudo. Mas, de acordo com essa turma aí do segundo escalão, o governo brasileiro está disposto a fazer de tudo, né? Inclusive, dentre essas medidas, entrar na Organização Mundial do Comércio e até entrar com uma representação jurídica, né, nos tribunais americanos para forçar o Donald Trump a cumprir com os contratos e não deixar que ele suba com as tarifas de 25%. Obviamente que isso não vai dar certo. Para você ter uma ideia de como o governo brasileiro está batendo cabeça, não sabe o que fazer. E essa aí seria uma extraordinária ideia, ou seja, você conseguiria abrir o mercado de açúcar para os Estados Unidos, que é fechadíssimo, né? Muito se tentou mandar açúcar primeiro para o Panamá e vender do Panamá para os Estados Unidos, porque aí era uma forma que você tinha de ludibriar a legislação americana, vender até para Porto Rico e de Porto Rico entrar no governo americano, ou seja, se bem que Porto Rico pertence, né, ao governo americano, mas havia essa possibilidade, principalmente pelo Panamá, porque há uma grande necessidade do governo brasileiro vender essa commodity para os Estados Unidos, mas enfrenta problema, e essa pode ser uma excelente saída num momento perfeito como esse. Se Trump vai aumentar o etanol, baixa a tarifa do etanol para que o Trump também baixe a tarifa do açúcar. Nós vamos ganhar bastante, porque nós somos um dos maiores produtores de açúcar do mundo. Então, quer dizer, falta talento para essa turma e de repente você acabou aqui sem intenção, acabou dando uma ótima saída, uma ótima sugestão para ajudar o governo brasileiro nessa situação, porque não vai ter como reverter isso aí, apenas se aparecer com uma proposta encantadora como essa, né? Que Donald Trump vai entender que é realmente alguma coisa que seja boa para os Estados Unidos. Até mesmo o arroz. Eu lembro uma vez que um cara de um supermercado que você deve conhecer bastante aí, esse cara se encontrou comigo lá na CBS, os Sedanos, o dono dos Sedanos, e me perguntou: Paulo, você não tem como trazer arroz para os Estados Unidos aqui para distribuir para a gente? Porque nós temos uma grande necessidade de vender arroz aqui na Flórida e nós estamos com dificuldade de encontrar. Entendeu? Então, quer dizer, o Brasil podia aproveitar agora essas situações e colocar gente que entenda realmente do assunto para negociar. Porque se você fica abrindo espaço para partido político, você vai colocar políticos aonde deveria colocar técnicos. Não é isso, Gerson? Pois é, Paulo, mas o fato é que, embora nós tenhamos aqui inadvertidamente, até com a boa intenção, dado uma sugestão, mas o fato é que as negociações entre países, elas são mais complexas e agora, aqui nos Estados Unidos, se colocou a componente ideológica, sim. Se colocou a batalha cultural, a guerra cultural entrou dentro das negociações. Porque isso que o J.D. Vance falou lá na Inglaterra, aliás, na Europa, né, ele falou para ingleses, mas falou para alemães, ele chegou a falar uma frase, eu não sei se você chegou a ver, que eu achei interessante, que ele diz o seguinte, ele fez uma piada, né, com os alemães. Ele está dizendo, olha, vocês têm que ter cuidado com a democracia, porque vocês têm feito tanta regulação, vocês têm coibido a liberdade de expressão de tal maneira aqui na Europa que vocês estão sufocando a democracia. E olha só a frase que ele falou assim: se nós lá nos Estados Unidos aguentamos a Greta durante 10 anos, vocês conseguem aguentar o Elon Musk durante alguns meses, né? Então, é claro que ele estava fazendo uma brincadeira, mas uma brincadeira que queria dizer o seguinte: se esse ativismo ambiental, né, que de certa maneira mudou toda a estrutura de política energética nos Estados Unidos, e os Estados Unidos sobreviveram, ele disse, vocês também vão sobreviver tendo liberdade de expressão. E alguém lá rebateu, não, mas aqui na Alemanha nós temos liberdade de expressão. É assim, você tem liberdade de expressão desde que você não critique o governo, desde que você não vá contra ou critique a questão de política de imigração, ou que você se levante contra até mesmo o ativismo judicial. Porque veja que no Brasil, que é a referência que muitas vezes a gente tem de um ativismo judicial, nós temos vários juízes da Suprema Corte que se ancoram, se estribam na legislação europeia. E eu vou te dizer, olha, tudo leva a crer que a Europa hoje já reconhece que eles estão ficando para trás, estão ficando defasados, e se eles não embarcarem nesse bonde, se eles não entrarem nessa vibe, se eles não resolverem surfar essa onda que o Trump está encabeçando, eles vão afundar. E olha, eu quero crer que o europeu ele pode ser tudo, menos burro.
E o europeu sabe que tanto a questão energética, industrial e até mesmo a política de imigração é algo que precisa ser revisto. E esse movimento conservador que está crescendo na Europa, Paulo, ele cresce a reboque do que aconteceu aqui nos Estados Unidos também. Isso vai chegar no Brasil, Paulo. É inexorável. Isso vai chegar no Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar, Jéssica, a gente ainda tem um pouco mais de tempo também, a gente vai falar sobre a questão no Oriente Médio, né? Trump entrou pesado nisso, vamos falar sobre o leste europeu, mas antes eu queria saber se você viu o documento que o Michael Shellenberger divulgou nessa semana que passou, apontando ali toda uma cronologia, trazendo nomes, dados, valores que foram investidos nas instituições brasileiras, chamadas de democráticas, pelo governo americano. Não sabemos ainda se é verdade, mas do jeito que ele colocou ali, ele demonstrou contar com o apoio do Elon Musk e também do presidente Donald Trump. Você chegou a ver esse documento, Gerson? Nós mostramos aqui a semana inteira. O que você acha disso? É a ponta do iceberg, Paulo. Na verdade, quando você fala que é difícil saber qual é a base de provas, eu posso te afirmar que eu já li bastante, eu fui além, né, até do que já está sendo veiculado no Brasil. Por quê? Porque nós tivemos uma liberação que, de certa maneira, foi sintomática, que foi a liberação do Rumble no Brasil. Talvez a nossa audiência não associe automaticamente, mas para quem não lembra, o Rumble era o concorrente do YouTube que entrou no Brasil e começou a receber justamente o grupo da direita, os conservadores que estavam sofrendo com os algoritmos do YouTube e com as perseguições do YouTube. Eu mesmo tive o meu canal do YouTube derrubado e fui para o Rumble. E não somente. E todos os vamos dizer assim, os comentaristas, os que tinham programas, foram para o Rumble. Nós tivemos a Bárbara do Te Atualizei, o próprio Alan dos Santos com Terça Livre, todos correram para o Rumble. Aí o que foi feito? O dono do Rumble, que é uma empresa americana, mas ele é canadense, também tem um grupo judaico junto, então é um capital que fez um investimento muito grande. Eles saíram do Brasil para não ceder à perseguição política e à censura imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Pois é, foram liberados agora, e não somente eles foram liberados, como vários canais estão sendo liberados de influenciadores e de jornalistas brasileiros. Por que isso está acontecendo? Porque nós tivemos agora a notícia, agora à tarde, do próprio Daniel Silveira tendo um relaxamento de prisão. Nós estamos vendo uma série de mudanças de atitude e eu te pergunto, será que, de repente, o ministro Alexandre de Moraes, ele refletiu melhor e resolveu ter um ar de bondade? Não é isso, Paulo. O que acontece é que havia um respaldo. E essa sua provocação que o Schallenberger traz, ele nos mostra que a autonomia que o ministro Alexandre de Moraes tinha para, ao arrepio da Constituição, promover a censura e até mesmo os abusos de autoridade, mantendo inquéritos ilegais e secretos durante anos e fazendo a perseguição política, tendo pessoas, inclusive, presas sem condenação e, pior ainda, várias, inclusive, sem acusação. Tudo isso que aconteceu, Paulo, estava respaldado num grupo aqui dos Estados Unidos. Então, hoje já se sabe que a CIA está por trás, Departamento de Estado, Departamento de Defesa, todos foram ao Brasil tentando derrubar Bolsonaro e colocar Lula no poder. E você acha que é porque eles gostavam do Lula? Você acha que é porque havia um alinhamento ideológico com Lula? Não é nada disso. É porque eles têm uma política externa, e é importante a gente saber, na qual eles escolhem quem será o grupo que estará no poder, que pode estar dominado, ou seja, que pode ser controlado. E olha, Lula tem rabo preso, Paulo. Ele e vários do seu governo são aqueles da quadrilha que voltou ao local do crime com o respaldo do governo Biden e do Partido Democrata e desses grupos financeiros poderosos. Por quê? Porque sabiam que era um grupo ávido pelo poder, corrupto, que já havia na Lava Jato sido denunciado, e eles disseram, é com esses que nós vamos. Retira o outsider Bolsonaro, que nós precisamos ficar com esse, que é fácil, pode ser refém dos nossos interesses. Pois é, Paulo, só que isso tudo agora veio à tona,
já se sabe, não sabemos ainda qual vai ser a repercussão para as eleições de 2022, porque toda aquela eleição que foi conduzida de maneira muito injusta, hoje está sob júdice. Nós estamos olhando, mas e mesmo que a gente olhe para frente, eu quero deixar esse desafio com você, Paulo. Precisamos comprar a briga da eleição de 2026 sendo feita sem esse tipo de desconfiança. Nós precisamos de eleições rígidas, com realmente o voto impresso, com a contagem pública dos votos, de maneira que a população possa sair desse pleito de 2026 e retomar a senda democrática, o Estado de Direito. E olha, esses documentos, Paulo, vão revelar que muita gente recebeu dinheiro. Então me perguntam nas redes sociais, o ministro Alexandre de Moraes é psicopata? Talvez sim. Há um documentário do jornalista português Sérgio que vai sair agora em maio que fala sobre essa psicopatia. Mas eu vou te dizer uma coisa, ele pode até ter agido por causa de um distúrbio psiquiátrico, ser um psicopata? Pode ser. Mas eu te digo algo, recebeu dinheiro e esse grupo que recebeu dinheiro dos Estados Unidos por intermédio da USAID e de outros organismos e até do governo americano, esse grupo estava crente que jamais seriam alijados do poder e não seriam responsabilizados, mas serão responsabilizados, Paulo. Só lembrando que nós não estamos afirmando absolutamente nada, né? Isso são provocações, são dados que estão sendo divulgados agora dentro e pelo governo americano, dentro dos Estados Unidos e pelo governo americano, pelo presidente Donald Trump, pelo chefe, né, do DOD, que é o Departamento de Eficiência do governo americano, controlado agora por Elon Musk. O Elon Musk foi provocado também, perguntado se era verdade que essas instituições brasileiras tinham recebido dinheiro do governo americano. Ele afirmou que sim. Então vamos esperar pelas provas. Quando essas provas chegarem, aí, meu amigo, a coisa vai ser diferente. Quem tem que decidir sobre essa situação, né, Gerson, é o Congresso brasileiro. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. O Congresso brasileiro vai ter que se antenar para isso aí. É um problema que precisa ser resolvido, ninguém pode mais passar panos quentes. Se o presidente do Congresso ainda fosse Rodrigo Pacheco, aí esquece, né? O problema ia passar batidaço, ninguém ia nem tratar do assunto. Mas mesmo se isso vier a acontecer, vai haver consequências, porque o governo americano vai punir os responsáveis lá nos Estados Unidos. E esses responsáveis, eles têm os apêndices deles, que se encontram nessas regiões, tanto na Europa, na América Latina e no Brasil. Então não será uma coisa fácil de se livrar. E você está certo, você está certo. Tudo isso que está acontecendo agora, as liberações, as mudanças, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com as notícias que estão pipocando agora a todo momento. E, mais ainda, se forem verdades mesmo, essas denúncias, essa gente vai ter que se mandar, né, Gerson? Vai ter que se mandar, porque vai ficar muito ruim. Mas a gente ainda vai tirar um programa, talvez na segunda-feira, para a gente falar sobre isso, porque tem mais uma coisa que eu quero abordar com você, que é justamente o seguinte: o presidente Donald Trump tinha dado um prazo até este sábado para que o Hamas liberasse todos os reféns, né? Me parece que os reféns já foram liberados, né, Gerson? Porque senão as tropas americanas iriam entrar ali e iam sacudir a farinha, né? Queria que você falasse sobre isso. Me parece que foram compartilhados alguns últimos nomes. De ontem para hoje eu estava fazendo a conferência e, infelizmente, é possível que ainda existam alguns que estão mantidos dentro da faixa de Gaza, mas não vivos. Corpos ainda estão, e que para o judeu, para a família judaica, eu quando estive lá no finalzinho, logo depois, 2-3 meses depois do ataque de 7 de outubro, quando eu cheguei, eu percebi que para o judeu ele é muito importante que receba ainda que os restos mortais. Você sabe uma curiosidade, eu estive num cemitério de automóveis, podemos chamar assim, que era uma plantação de batatas que eles transformaram no local onde eles colocaram como se fosse um ferro velho dos carros que foram incendiados e atacados.
E eu fui lá nesse local, os carros estavam metralhados, cheios de marcas de disparos, vários queimados, mas havia equipes de legistas todos os dias. Por quê? Porque eles precisavam comprovar que a pessoa que morreu ali carbonizada era daquela família, para que a família fizesse a cerimônia fúnebre. E você veja o cuidado que eles têm de ter esse momento de ter um final naquela história. E há muitas famílias, Paulo, que ainda aguardam esse final. Ainda que sejam os restos mortais, eles vão querer a comprovação de que essas pessoas foram retiradas da faixa de Gaza, mortas ou vivas. E no leste europeu, hoje, nesta sexta-feira, em Munique, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontrou com muita gente, inclusive com a Ursula von der Leyen, para falar sobre a situação da guerra, que pode terminar a qualquer momento. Donald Trump conversou com Putin por mais de 1h30 e Zelensky ficou chateado, fez biquinho porque Trump foi conversar com Putin primeiro e não com ele, mas acabou afinando, né? Acabou aceitando e parece que essa guerra está mesmo agora definitivamente, né, Gerson, ou pela primeira vez a gente vê realmente uma esperança de que ela termine, porque no dia 20 agora já se completam aí 3 anos de batalha, né? É verdade. Essa é uma guerra que, de fato, ela não poderia ter iniciado ou não deveria ter iniciado. Eu digo não poderia porque Trump, ele afirma, e muita gente diz que ele é soberbo ao a fazer essa afirmação, que se ele tivesse sido reeleito, a guerra não haveria. E eu acredito porque um dos fatores que motivou justamente a invasão foi o mesmo fator que motivou a invasão em 2008 da Geórgia e a invasão da Crimeia em 2014. Todos os dois fenômenos foram iguais. E veja que coincidência. Em 2008, uma senhora chamada Victoria Nuland, também do Departamento de Estado, estava na Geórgia quando houve aquele movimento da primavera colorida, dos movimentos que foram estimulados pela CIA e pelo Departamento de Estado, pela USAID. Veja que lá em 2008, e o que a Rússia fez? Ela invadiu a Geórgia e disse, negativo, a Geórgia não pode ir para a esfera da OTAN por uma questão geopolítica óbvia, porque ela está ali no caminho que liga o Mar Cáspio ao Mar Negro e que possibilitaria, inclusive, que houvesse venda de gás, de óleo, etc., bypassando a Rússia e a Ucrânia. Em 2014, a Victoria Nuland, não é que ela pessoalmente estava na Praça Maidan, ali na Ucrânia, e participou dos movimentos populares para a derrubada do presidente, que tinha sido eleito com o apoio da Rússia, e aí os russos fizeram o quê? Invadiram a Crimeia, porque é o único porto, Sebastopol é o único porto, a única base naval que tinha, que era alugada da Ucrânia. E o que acabou acontecendo logo depois? Por que houve a guerra? Porque o governo Biden insistiu de que a Ucrânia poderia ingressar na OTAN. E o Putin já tinha avisado lá atrás, dizendo, olha, a Bielorrússia, a Ucrânia e a Geórgia não têm como ingressar na OTAN porque comprometem toda a defesa da Rússia. Então tudo isso, Paulo, o Trump sabia, e vou te dizer mais, o Trump ele jogava isso na cara de todos da Europa quando dizia o seguinte, quer dizer que vocês querem que eu faça a segurança de vocês da Rússia, mas vocês não aportam nem 2% do PIB de vocês em defesa? Quer dizer que vocês querem que eu mantenha o maior contingente militar dos Estados Unidos fora da nossa base territorial, na Alemanha, mas vocês fazem 2 contratos de gasoduto Nord Stream 1 e 2 para comprar o gás da Rússia e acabam com as usinas nucleares de vocês e vocês vão ficar dependendo do gás russo, mas querem que eu venha aqui fazer a defesa de vocês? Então, quando ele jogava isso na cara do europeu, ele estava dizendo o seguinte, há um contrassenso, vocês fazem uma política externa completamente incoerente. E agora, Paulo, o que ele vai chegar agora é dizendo, tá vendo? Olha onde vocês se afundaram. Quem foi o grande derrotado desse conflito? Foi a União Europeia. E agora ele pode chegar e dizer o seguinte, nós vamos acabar com essa guerra, não porque, como você falou no programa de meio-dia, muito bom, eu assisti o teu programa de meio-dia hoje, no qual você falava sobre isso, não é uma questão da Rússia ser vencedora, é uma questão da guerra terminar, porque agora são milhões de vidas, e pior,
toda a Europa sofrendo com esse conflito. Isso tem que acabar, e eu não tenho dúvida que, pelo menos indicado ao Prêmio Nobel da Paz, o Trump será muito em breve, viu, Paulo? Com toda certeza. E Gerson, chegamos ao final do nosso programa, conversamos muito bem, mas também compensou, né? Você chegou agora na sexta-feira, não veio na segunda, então a gente tinha que compensar. Muitíssimo obrigado, ficou muito legal, e na segunda-feira a gente tem mais, né? Vamos analisar o que acontece no fim de semana e na segunda-feira a gente vem com mais alguma coisa por aí. Obrigado, viu, Gerson? Tá, ok. Só uma ressalva, porque eu falei da Victoria Nuland e talvez alguém me pergunte assim, mas por que ele está falando dessa senhora? É porque essa senhora, ela foi ao Brasil antes das eleições, obrigou que todos reconhecessem o resultado e o pior, voltou depois das eleições e teve uma reunião com Celso Amorim para cobrar a fatura. Então, tudo isso que você me perguntou, segunda-feira a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Sim, houve interferência internacional nas eleições de 2022 no Brasil. E a gente vai falar muito sobre isso a partir de semana que vem. É isso aí. Forte abraço e boa sorte aí na nova residência. Obrigado. E nós ficamos por aqui com esse programa. Eu peço a você encarecidamente, mais uma vez, que se inscreva se não for inscrito. É muito importante. Nós precisamos aumentar o número de inscritos. A plataforma entende como relevante se a gente for um canal, né, com um número expressivo de inscritos. Então, é muito simples, é só você apertar ali em cima no botão e acabou. Não precisa preencher nenhum formulário. Então, eu peço encarecidamente, de novo, que se você ainda não for inscrito, que se inscreva. Ok? Muitíssimo obrigado, tenham todos um excelente fim de semana e a gente se vê de novo aqui na segunda-feira. Forte abraço e até lá.